Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O verdadeiro despertar e o bem-estar masculino tem se tornado algo cada vez mais raro de acontecer, pois os homens estão cada vez mais presos às suas fantasias, a vícios nocivos, ao achismo, aos ressentimentos, aos traumas, às amarguras, ao ódio, à inveja, à arrogância, etc. Entre os homens, entre aspas, despertos, a estupidez tem crescido cada vez mais. Muitos estão se tornando não diferentes dos matrixianos e até mesmo piores do que estes. São esses falsos despertos que contribuem para o declínio da androsfera. Entre as muitas besteiras que os falsos despertos disseminam, existe uma que faz os homens baixarem a guarda para algo que tem o poder de destruir a vida deles: as leis misândricas. É comum, entre os falsos despertos, a afirmação de que as leis misândricas afetam apenas os homens betas. Isso é uma mentira misândrica e muito maldosa criada para que os otários arrogantes caiam nela e validar outras falácias da androsfera, como, por exemplo, as fanfics de Shed. Infelizmente, muitos homens têm acreditado nessa mentira e não percebem que estão sendo influenciados por pessoas mal intencionadas. Senhores, na androsfera, existem muitos homens invejosos, frustrados e amargurados que espalham mentiras para que outros homens se lasquem como eles se lascaram. Uma das principais maneiras que eles fazem isso é trabalhando em cima do ego de vocês. Quando eles dizem que apenas os betas se lascam por causa das leis misândricas, é para mexer com o ego de vocês, porque eles sabem que vocês unanimemente não se acham betas. Muitos de vocês acham que o homem beta é um homem casado, mas isso não é verdade. O homem beta, ou melhor, o que faz o homem ser beta é a mentalidade que ele tem. Você pode ser um homem beta casado, como pode ser um homem beta solteiro. O homem beta não sabe lidar com os seres de luz porque desconhece a natureza feminina, gosta de ficar muito no pé de nossas amadas fêmeas, tem praticamente zero de confiança e é extremamente passivo, submisso. Ele não se importa de estar em um relacionamento tóxico, pois o importante é estar com a sua deusa, etc. Essa mentalidade não se limita aos relacionamentos amorosos apenas, ela se expande para todas as áreas da vida da pessoa que a possui. Vale a pena ressaltar que o homem beta pode ser rico, pobre, feio, bonito, famoso, etc. Logo, é uma estupidez achar que todo Shed é um macho alfa ou um comedor nato. Voltando às leis misândricas, não existe cláusula alguma que deixe claro que apenas determinados tipos de homens irão ser afetados por elas. A única coisa que é certa é que se você é homem, você está sujeito às leis misândricas que estão lá no canto delas, só esperando serem acionadas e estão prontas para te destruir sem dó e nem piedade. Senhores, vocês não precisam estar em um relacionamento sério para serem pegos por essas leis. Basta qualquer ser de luz acioná-las. E quando eu digo qualquer ser de luz, é qualquer ser de luz mesmo. Ele pode ser
a sua colega de trabalho, sua irmã da igreja, sua prima, a mulher do seu amigo, a balconista, a garçonete, sua mãe, sua irmã de sangue ou adotiva, sua ficante, sua namorada, sua noiva, sua esposa, sua sogra, sua professora, sua chefa, a GP que você contrata, a garota que você conversa pelo TeamSpeak enquanto joga um MMO, etc. Basta um ser de luz do tipo espertinha aparecer dentro ou fora de seus relacionamentos mais íntimos que ele já será um risco para vocês. E os motivos para que isso aconteça são inúmeros, desde vingança a retaliação por opiniões divergentes. Jamais o homem deve baixar a guarda para as leis misândricas, pois nenhum homem é imune a elas. Infelizmente, muitos homens só irão aprender isso quando eles acabarem enfrentando as leis misândricas, mesmo não estando em um relacionamento sério. Aí eles perceberão que o ego é mais um inimigo do que um aliado e passarão a dar ainda mais valor ao meu conteúdo. Muitos de vocês me odeiam porque o meu conteúdo fere o ego de vocês, atualmente. Mas depois, quando vocês amadurecerem ou se lascarem lindamente, vocês irão enxergar o valor que ele tem. Um exemplo que eu posso dar para vocês de que as leis misândricas afetam a qualquer tipo de homem, não somente os betas, é o caso de um ator americano reconhecido pela sua dublagem chamado Pete Gustin. Ele tem um canal no YouTube chamado Blind Suffer Pete Gustin. Inclusive, vocês podem dar uma conferida quando quiserem. Senhores, o Pete estava fazendo uma puxada de tríceps e, como ele não enxerga, apenas olhava para qualquer espaço enquanto fazia os exercícios. No meio de uma série, ele começou a ouvir passos que pareciam vir em sua direção. Era um ser de luz muito irritado que chegou até ele e disse: "Eu não vim aqui para ser olhada." Pete, em resposta, disse: "Oh, desculpe-me, eu sou cego." Mas esse detalhe mostrou ser insignificante para a pseudo-deusa, que exigiu que ele parasse de olhar para ela. Pete procurou o gerente da academia, a quem mostrou a sua identificação como cego. Porém, de nada adiantou. O gerente disse o seguinte: "Tudo bem, mas ainda assim você não pode deixar outros frequentadores da academia desconfortáveis olhando para eles." Gente, o cara é cego. Ele vai saber para quem que ele tá olhando? Ai, ai. Senhores, esse é um caso de falsa acusação feminina. Se vocês tomam todos os devidos cuidados para não serem pegos pelas leis misândricas, esse é o único meio de vocês serem pegos por elas. Como vocês perceberam, o gerente tomou as dores da deusa, mesmo sabendo que ela estava errada. Essa é a atitude mais comum que os outros homens têm e terão caso vocês passem por uma falsa acusação feminina. E depois, quando eu digo que o homem não é vítima, mas sim um cúmplice do ginocentrismo e da misandria social, vocês ficam com raivinha de mim. No caso de Pete, ainda teve outros produtores de conteúdo, inclusive alguns da androsfera gringa, que eu não citaria os nomes por motivos óbvios, que tentaram amenizar as coisas para o lado da deusa falsa acusadora. Teve uns que disseram que isso somente aconteceu porque Pete é feio, que se ele fosse um Shed, a reação da deusa seria outra.
Esses adoradores de Shed amam inventar uma mentira atrás da outra para poder enaltecer o objeto de adoração deles e validar a perigosa pílula preta da aparência. Eu sinceramente não sei quem é pior, se é quem cria essas mentiras sobre os Sheds ou quem acredita nelas. O interessante é que teve pessoas, incluindo seres de luz, em um vídeo onde Pete explica o que aconteceu com ele, que disseram que ele é um homem bonito. Em relação à beleza masculina, os Black Pillars da aparência são mais exigentes do que os próprios seres de luz. O fato, senhores, é que o caso de Pete não foi tão grave como seria se ele não tivesse boas condições financeiras, não fosse famoso e cego. Ele tem condições de pagar bons advogados, diferente da maioria de vocês que estão me ouvindo neste exato momento. Mas, mesmo quem tem condições de pagar bons advogados, não se livrará de danos financeiros e outros tipos de danos, como os da vida profissional e os psicológicos. Nenhum homem sai ileso de uma falsa acusação. Guardem isso no íntimo de vocês. Falsas acusações femininas têm ocorrido de diversas maneiras e em diferentes lugares. Elas são as principais portas para que as leis misândricas cheguem até vocês. Se vocês deixarem o ego, o apego a algum produtor de conteúdo que fale o contrário, as fanfics de Sheds, etc., de lado e pesquisarem sobre os casos de falsa acusação feminina, vocês irão encontrar muitos, inclusive no Brasil. E um mais bizarro do que o outro. Vocês encontrarão casos de homens de todos os tipos se lascando por causa de uma falsa acusação de uma espertinha. No Brasil, ainda há um agravante, que é a Lei da Maria, que fere os princípios da Constituição Federal Brasileira, como o da presunção de inocência, para favorecer ainda mais os seres de luz. Existem também as repercussões negativas das falsas acusações femininas, e elas são muitas. Eu citarei algumas delas. Danos à reputação. Homens falsamente acusados podem sofrer danos significativos à sua reputação, afetando suas relações pessoais e profissionais. Consequências legais. Embora as acusações possam ser infundadas, os acusados muitas vezes enfrentam investigações e processos legais que podem ser desgastantes e caros. Impacto emocional. Ser falsamente acusado pode levar a estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Desconfiança geral. Falsas acusações podem gerar uma desconfiança generalizada, dificultando que as verdadeiras vítimas sejam acreditadas e apoiadas. Perda da sua liberdade. Você pode parar em uma penitenciária por causa de uma prisão preventiva e permanecer lá durante todo o período investigativo do seu caso ou boa parte dele. Linchamento. Ser falsamente acusado pode ocasionar o seu linchamento logo após a falsa acusação ser feita e até mesmo anos depois. Se uma espertinha, por exemplo, gritar no meio da rua que você está roubando algo dela ou tentando abusá-la coitalmente, em questão de segundos muitas pessoas, majoritariamente homens, irão até você e não procurarão entender o que de fato está acontecendo. Não procurarão saber se a espertinha está de fato falando a verdade. Simplesmente eles irão te encher de porrada, com grandes chances de você ser churrascado ali mesmo. Se você sobreviver ao linchamento, ainda terá que enfrentar todos os processos legais da falsa acusação que você recebeu.
Muitos homens são obrigados a se mudarem do local onde a falsa acusação aconteceu. Isso inclui até mesmo a mudança de estado ou país, porque simplesmente foram jurados de churrascamento, mesmo sendo inocentes. E quem fica linchando e churrascando os homens que são falsamente acusados? Os próprios homens que muitos de vocês afirmam serem as vítimas da sociedade ginocêntrica e misândrica. Senhores, jamais baixem a guarda de vocês para as leis misândricas. Não caiam na mentira maldosa de que apenas os homens betas são afetados por elas. Elas estão prontas para destruir as suas vidas, basta uma espertinha acioná-las. Nenhum homem está imune à falsa acusação, e muito menos às leis misândricas. Caros pensadores, cuidado com a paranoia. Não é porque qualquer ser de luz pode ser o elo entre vocês e as leis misândricas que significa que de fato ele será. Vocês devem ser cautelosos e não paranoicos. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever neste canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores, e muito obrigado pela atenção e pelo apoio de vocês.